Lucas capítulo 6. A partir do versículo 36, que diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e a ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida em que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola: porventura um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? Esses versículos, queridos, que nós lemos aqui, olha para o pastor rapidinho. É uma continuidade do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma das pregações do Senhor Jesus mais conhecida na Bíblia. Nós temos aqui um olhar acerca do Sermão da Montanha a partir de Lucas, mas em Mateus, no capítulo 5, o evangelista Mateus, ele também fala do Sermão da Montanha trazendo um outro olhar. Tem algumas particularidades diferentes, mas no final o resultado é o mesmo, tanto de um evangelista como de outro. E o que eu gostaria de comentar é o seguinte: nesse Sermão da Montanha, Jesus ele fala das bem-aventuranças, que é justamente os princípios que deve conduzir o cristão nessa caminhada com Deus. São os princípios do reino de Deus, e esses princípios eles não podem ser negociados. Jesus fala de justiça, Jesus fala de como se comportar diante de uma perseguição, diante de um sofrimento. Jesus, nesse Sermão da Montanha, ele traz de forma compacta algumas orientações importantes para que os seus discípulos, para que todos os seus seguidores possam aplicar todas essas orientações ao seu cotidiano, à sua vida cristã. E o versículo que nós lemos fala justamente de misericórdia. Ele diz da importância de nós sermos misericordiosos com o nosso próximo. E talvez nesses últimos dias, essa palavra misericórdia, justamente nesses últimos dias, ela tem sido muito raro no comportamento das pessoas. A extensão, irmãos, do amor de Deus na nossa vida se dá justamente firmado nesses princípios que Jesus estabeleceu, e um desses princípios é justamente a misericórdia. Uma pessoa cheia de misericórdia, irmãos, para com o seu próximo, ela está sendo a extensão do amor de Deus aonde ela estiver. E logicamente, uma pessoa que não se comporta com esse princípio do reino de Deus, apesar dela estar na igreja, apesar dela até ter algum certo conhecimento da palavra de Deus e se dizer cristã, certamente essa pessoa ela não tem a presença de Deus. A própria palavra do Senhor afirma que Deus é amor. Ou seja, nós entendemos que amor não é um sentimento como as pessoas acham que é. Amor, irmãos, é uma pessoa, Deus é amor. Então, quando nós assumimos um compromisso com Deus e caminhamos com Ele, andamos com Ele, certamente Deus vai usar a nossa vida para expressar esse amor através da sua misericórdia. Jeremias chega a afirmar que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, se nós não fomos destruídos devido aos nossos erros, os nossos pecados, é porque a misericórdia de Deus nos sustenta. O apóstolo Paulo chega a dizer também que mesmo que o homem venha a errar, todavia Deus não vai errar conosco. É claro que ele fala dessa forma. Ele diz que se nós formos infiéis a Deus, Deus de maneira nenhuma seria infiel, que Ele permaneceria fiel. Ou seja, todo esse comportamento, todos esses atributos de Deus para com o ser humano é fruto do seu amor, da sua bondade, e é resultado também da sua graça, da sua misericórdia. Interessante que os versículos que nós lemos falam para a gente não medir o nosso próximo, segundo a nossa ótica, segundo a nossa régua, porque da mesma medida que a gente medir o outro, nós vamos ser medidos. Ou seja, se nós reconhecemos que nós temos sido alvos do amor de Deus e da sua misericórdia, nós precisamos ser extensão dessa misericórdia para o próximo. E mais importante ainda dizer que esse próximo pode ser bem próximo à nossa família. E muitas vezes nós não somos. Muitas vezes, apesar de conhecer a palavra, de buscar a Deus, de participar, de estar numa igreja, muitas vezes nós não agimos com misericórdia com aqueles que estão próximos de nós. E quando nós
justamente temos esse comportamento, que é um comportamento totalmente incoerente e contrário à vontade de Deus e à essência de Deus, nós falhamos, nós pecamos. A própria palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca. Ou seja, se nós podemos fazer o bem para o outro, quando nós deixamos de fazer por uma escolha nossa pessoal, nós erramos. Nós temos até a opção de fazer o bem ou não. Mas, segundo a escolha que nós fizermos, segundo a maneira que nós nos comportarmos, aquilo vai trazer algum resultado para a gente. Então, se a gente pode fazer o bem, por que não fazer? A palavra de Deus diz também que se a gente não ama, se a gente não respeita, se a gente não honra o irmão que nós vemos, como que nós vamos amar, respeitar, honrar a Deus que nós não enxergamos, que nós não vemos? O que nós entendemos? Que Deus é relacional e que Deus escolheu ser amado no outro. Uma pessoa até chegou a me perguntar, na verdade um questionamento, acerca desses desastres que têm acontecido nesses últimos dias, inclusive em relação a essas fortes chuvas, né? Esse desastre ambiental na região do sul. E a pergunta da pessoa foi o seguinte: pastor, Deus está onde nisso tudo? Cadê Deus? E logicamente, quando nós olhamos situações como essa, certamente a gente fica se perguntando algumas coisas, né? Devido à gravidade, tudo isso que tem acontecido. E eu virei para essa irmã, ela tinha me ligado e falei assim: irmã, Deus está justamente nessas pessoas que a gente não sabe o nome, nessas pessoas que no anonimato estão salvando outras, estão acudindo outras, está abrindo a porta das suas casas, aqueles que ainda têm casa, para socorrer aqueles que perderam suas casas. Deus está justamente nessas pessoas no anonimato, que a gente nunca vai saber o nome, mas que pegaram um barquinho para ir lá resgatar animais, pessoas, crianças, pessoas idosas. Deus está nessas pessoas que estão lá, através da vida dos bombeiros, dos militares, através da vida dos civis, através da vida de alguns empresários que saíram das suas cidades, de outros estados, e foram para lá, porque tiveram condição para isso, para socorrer aqueles que perderam seus bens, que perderam seus familiares. Deus está nessas pessoas. E aí ela ficou sem o que falar, né? Aí ficou aquele silêncio. Ou seja, irmãos, Deus está no mesmo lugar, diante de tudo que nós temos visto, diante de todo o sofrimento que nós temos visto com os nossos olhos nesses últimos dias. Deus está no mesmo lugar. O homem que virou as costas para Deus. Mas, apesar de Deus estar no mesmo lugar, Ele continua se movendo com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, através de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Certamente que o corpo vai e a cabeça vai junto. Ou onde a cabeça vai, o corpo vai junto. Ou seja, nós somos a ação de Deus aqui na terra. Nós somos a intervenção divina nessa terra, para paralisar o mal, para paralisar a injustiça social, para acudir aquele que está sofrendo, para estender a mão para aquele que tropeçou e caiu, para cobrir aquele que pecou e está nu e a sua vergonha exposta às pessoas. Nós não somos daqueles que envergonham, daqueles que descobrem alguém, daqueles que apontam o dedo. Nós somos daqueles que encobrem aqueles que estão nu, que estendemos a mão para aqueles que estão caídos, que socorremos aqueles que estão morrendo e, se necessário for, nós oferecemos a nossa vida pelo outro. Essa é a igreja. E aí alguém pergunta: onde está Deus? Deus está em nós. Nós somos a extensão do amor dele. Nós somos a extensão da misericórdia dele. Então, quando Jesus fala: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, ou seja, é a gente de forma grata, sermos gratos a Deus pela graça, pelo amor dele, que nós não merecemos, mas um favor que nos alcançou, é a gente externar, é a gente fazer com que a nossa vida seja um canal, para que essa mesma graça que me alcançou, possa alcançar outros, e essa graça vai alcançar outros através da nossa vida. E quando nós temos, como eu falei, um comportamento totalmente diferente do comportamento qual Jesus espera que nós tenhamos nesses últimos dias, nesse momento, para a vida toda, nós estamos certamente num compasso, num ritmo totalmente diferente do reino de Deus. Nós somos identificados no mundo espiritual, irmãos.
se nós nos mantermos nos princípios que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E nós, como igreja do Senhor, nós como povo separado, povo eleito, nós precisamos sim andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E isso vai começar dentro da nossa casa. Isso vai começar dentro do nosso lar. A gente precisa exalar essa graça, essa misericórdia dentro da nossa casa. É óbvio que dentro do nosso lar, nós somos o que somos. Dentro da nossa casa, certamente, nós não usamos máscaras. Muitas vezes nós estamos nus e as nossas falas, os nossos erros, eles acabam aparecendo com mais frequência e com menos vergonha dentro da nossa casa. Isso daí é óbvio. E nós somos falhos, somos errantes. Mas a gente não pode permitir que as falhas que temos, que os nossos erros, venham ofuscar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O nosso lar, irmãos, é o lugar onde Deus quer que a gente venha exalar esse bom perfume. A nossa casa é o lugar onde Deus espera que de fato nós sejamos misericordiosos. Porque há muitas pessoas que são instrumentos de Deus na rua, mas têm um péssimo comportamento dentro de casa. E isso que eu estou falando não é falácia, não é argumento. Eu vejo isso. Não estou falando determinado aqui dentro da igreja, não. Eu vejo isso. De pessoas, irmãos, que chegam na rede social, colocam um textão, colocam alguma coisa, e dentro de casa ela não consegue ser uma pequena porcentagem de tudo aquilo que ela diz ser para as pessoas que seguem, para as pessoas que são amigos dela virtual. É impressionante. E nós vivemos esses dias. Nós vivemos os dias, irmãos, em que virou moda, irmãos, dizer que faz o bem. Virou moda chegar no Dia das Mães e ir num determinado bairro, numa comunidade mais simples, onde as pessoas não têm tanto conhecimento, onde a condição social é vulnerável, e chegar lá filmando com o celular, distribuindo caixa de bombom, no Dia das Crianças, na Páscoa. Enquanto essas pessoas, irmãos, elas não conseguem presentear, não necessariamente com presentes, mas com a sua presença, com o seu respeito, com o seu amor, as pessoas de dentro de casa. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas, elas fazem o bem ao outro e fazem questão de filmar, não para dar exemplo para outros. Eu sou a favor, irmãos, de filmar certos benefícios que fazemos por outro para incentivar outros. Mas eu também sou a favor daquilo que a Bíblia diz, que uma mão faz, a outra não tem que saber. Então, na verdade, nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas fazem no intuito de ajudar, mas elas fazem no intuito de se promover. E as pessoas, no sentido geral, estão tão carentes da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus vai alcançar essas pessoas através de nós. Elas estão tão carentes da misericórdia de Deus, que qualquer pessoa que aparentemente aparece fazendo bem, independente de religião, de condição social, mas independente de qualquer coisa, qualquer pessoa que aparece fazendo bem, essas pessoas se apoiam nelas como se de fato essas pessoas fossem enviadas por Deus, e muitas vezes não são. São aproveitadores, são pessoas que estão se aproveitando da vida vulnerável das outras para elas auto se promover. E a misericórdia não está firmado nisso, em interesses pessoais. A misericórdia de Deus, irmãos, está firmado nos interesses de Deus. Não está no interesse pessoal, não está no interesse do outro. Por que não está no interesse do outro? Porque não tem como você viver a vida do outro. Não tem como você fazer pelo outro aquilo só o outro pode fazer. Então, para ser misericordioso, irmãos, a gente precisa até ter cuidado. Porque muitas vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas se a gente não tiver um equilíbrio, a gente acaba pegando a vida dela para viver por ela. Se nem ela está afim de viver a vida dela, como que você vai viver a sua e a dela ainda? Então, ser misericordioso não se trata de uma causa pessoal, da causa do outro, mas se trata da causa do reino. Se trata da vontade de Deus sendo executada através da nossa vida. Quem está entendendo? Então, Jesus fala, sede misericordiosos. Ou seja, ser misericordioso, irmãos, é a gente fazer o bem para o outro, sem olhar o outro, sem olhar necessariamente se o outro é merecedor ou não. Porque nessa caminhada você vai encontrar pessoas que vão merecer o teu amor.
Mas nessa caminhada você vai encontrar pessoas que vão precisar do teu amor. Então a gente não dá o amor só para quem merece. A gente dá o amor também para quem precisa. Tem gente que não vai merecer o teu cuidado, o teu amor, mas vai precisar dele. Assim como nós também não merecemos a misericórdia de Deus, mas precisamos dela. Então ser misericordioso, irmãos, não é ser bobinho, não é ser bonzinho para militar em causa pessoal para autopromoção, mas é atender um chamado de Deus, é ser a extensão do amor de Deus dentro do nosso lar e nos lugares que a gente passar. Marque esse texto rapidinho em Gálatas, abre lá por favor, Gálatas no capítulo 6, a gente já vai voltar aqui. Gálatas no capítulo 6. Então Jesus fala: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, da mesma medida que Deus foi bom conosco, que Deus é bom conosco, a gente precisa ser com o outro. A gente precisa, irmão, ser a extensão do amor de Deus por onde a gente passa, principalmente dentro da nossa casa. Principalmente dentro da nossa casa. Às vezes a pessoa, irmãos, ela se propõe a fazer algo em nome de Deus, às vezes até na igreja, e não é errado, isso é bom. A igreja, a Bíblia diz que a seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. A igreja, ela precisa de trabalhadores, a obra de Deus precisa, mas muitas vezes ela se coloca para ajudar. É que o vento aqui está me atrapalhando. Ela se coloca para ajudar, ela se coloca à disposição para servir. E ela na igreja, irmãos, na obra de Deus, naquilo que ela está fazendo, na instituição que ela está, ela é uma bênção. Mas dentro de casa, irmãos, ela não faz metade daquilo que ela faz. Isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo essa geração. Que as pessoas do lado de fora, elas dão um bom testemunho, mas elas não conseguem manter metade daquele testemunho. Não precisava ser tudo, mas parte dela dentro de casa. É incoerente isso. É muito incoerente. Irmãos, o nosso maior ministério é a nossa família. É a nossa casa. Não adianta, irmãos, a gente ser bênção na rua, com os amigos, com os vizinhos, e a gente não ser bênção dentro da nossa casa. A gente precisa buscar Deus para a gente curar isso. E infelizmente, durante muitos anos, parte da igreja foi culpada por isso. Quando eu digo parte da igreja, irmãos, porque a igreja ela começou a ter muitas programações. A igreja tinha programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E incentivava os membros a vir toda. Não, você tem que vir segunda que vai ter não sei o quê. Tem que vir terça porque tem, né, não tem não sei o que lá. Quarta-feira tem não sei o que lá. E a pessoa começou fazendo o quê? Ela deixou de viver a vida dela, ela começou vivendo a vida religiosa dela. E aí vinha um pastor: olha, irmãos, vamos fazer o jejum aqui coletivo de sábado a domingo, que domingo tem ceia. Amém, glória a Deus. Chegava segunda-feira, a irmã chegava no ciclo de oração. O líder do ciclo de oração: olha, vamos fazer um jejum aqui para a gente derrubar Satanás em 7 dias. Aí o marido ia dar um cheiro na mulher: ela não pode não. Mas é por causa de quê? Hoje é sábado, amanhã é Santa Ceia. E o pastor falou para todo mundo fazer o jejum. Não, beleza. Aí segunda-feira Maria vinha, dava um cheiro: hoje não pode não, porque a irmã do ciclo de oração mandou ele fazer um jejum de 7 dias aí para derrubar Satanás. Irmão, teve uns caras aí que devem se converter à força. Chegou para Deus e falou: Deus, pode levar, porque está santa, não serve nem para viver no mundo aqui, né? Ou seja, a igreja começou a encher as pessoas de tanta programação. Isso criou um vício nas pessoas de igreja. Vício. Eu não estou falando para você não vir para a igreja, não. Hoje, pelo contrário, é uma luta para os irmãos vir para a igreja, né? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a esquecer do lar, da casa. Começaram a esquecer do lar da casa, irmãos, do cuidado da casa.
A igreja, irmãos, ela não pode substituir a família. A igreja, ela vai nos dar sabedoria para que a gente seja bênção na nossa casa. É como entrar numa sala de aula e depois que a gente aprendeu aquela aula, a gente aplicar lá fora. As pessoas começaram a ficar religiosas. E a gente vive isso até os dias de hoje. Infelizmente, muitos lugares são assim ainda. Tem pessoas que têm dificuldade. Se a igreja passar 6 meses sem fazer um evento, ela pensa em ir para outra igreja. Ela não consegue se manter firme em Jesus. No cotidiano, ela vivendo a vida dela com a família, ela saindo. Não, a igreja tem que ter pagode gospel, funk gospel, forró gospel. Porque se não tiver, ela pira. Não, pastor, se não tiver um sabadão gospel, eu vou no forró. As pessoas, irmãos, o evangelho é preparar a gente para a gente viver bem essa vida. Não é para botar a gente dentro de um cercadinho, não. O pastor não é uma babá e a igreja não é um berçário, não. Isso aqui é a congregação dos santos. Isso aqui é a casa de oração. Para a gente vir adorar a Deus, estar em comunhão. E para a gente ir lá fora dar uma resposta. Domingo a gente vem para a igreja. Segunda a gente é a igreja. Só que tem muita gente que não entende isso. Ela fica extremamente religiosa, mas ela não é misericordiosa. Ela é religiosa, mas ela não é misericordiosa. Eu conversava com a irmã mais cedo, uma oração que fui fazer num determinado lugar. E a irmã partilhou com ele que uma parente dela está indo numa determinada igreja, uma igreja católica, ele foi lá e meteu o pau. Aí, quando foi logo depois, na semana passada, eu cheguei para fazer uma oração numa empresa. Ela virou para ele e falou assim: fulano, vamos participar da oração? Não vou participar não. Obrigado. Eu já oro muito. Quer dizer, um cara assim, de tempo de igreja, sabe o que ele é? Ele é um religioso. Ele é um sepulcro caiado. Ele criticou a parente dessa irmã, que está procurando se encontrar, mas até então está indo na igreja católica. Ele meteu o pau na igreja católica. E na hora que chegou um pastor da mesma religião que a dele, ele não participou porque não era da igreja dele. Sabe o que ele é? Ele é um religioso, ele é um maluco, pode internar um cara desse. O que é misericórdia, irmãos? Não é deixar a gente mais santo, é deixar a gente mais humano. O que é misericórdia? É eu olhar para o outro, independente da cor da pele dele, do estilo que ele veste, independente se ele fez alguma escolha sexual ou não, se ele é da religião da mesma que a minha ou não. Ser misericordioso é a gente ser mais humano com o outro. Não é a gente ser separatista, a gente ficar separando grupos, tribos. A gente não é índio, a gente é de Deus, queridos. Então é isso que Jesus está falando: sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso. O que Jesus está falando? Seja mais humano, perceba o outro, respeite o outro. E isso precisa ser promovido dentro da nossa casa. E muitas vezes não é. A pessoa é capaz de fazer um pix para o estado do governo do Rio Grande do Sul, e tem que fazer mesmo, irmão, tem que ajudar mesmo. Mas é incapaz, irmãos, dentro de casa, está com uma pessoa idosa dentro de casa, de levantar o véia, vovó, quer ir no banheiro fazer xixi? Eu vejo isso, irmãos. Você sabe o que é isso? É a religiosidade, é a hipocrisia da religiosidade. A pessoa não precisa ser crente para ser humano, não. E Jesus não vem nos ensinar a ser um super-herói, Jesus vem nos ensinar a ser gente boa, a ser humano com o outro. E a misericórdia está firmada no amor, em você perceber o outro, que o outro precisa de respeito assim como você quer. Então aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Irmãos, a gente não pode cansar de fazer o bem. A gente não pode deixar de fazer o bem. Fazer o bem, ser misericordioso, é uma continuidade. Nós precisamos ter o senso de continuidade. A gente precisa permanecer no lugar onde o Senhor nos colocou. No lugar de ser misericordioso, no lugar de fazer o bem para o outro.
porque todo bem que eu faço para o outro vai me gerar benefício. Não que precisamos fazer o bem para o outro interessado em alguma recompensa, mas tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, isso vai nos trazer algum resultado. Se a gente não desfalecer, certamente nós colheremos todo o bem que fizemos pelo outro. Deus não vai se esquecer de nós. Por quê? Porque todo o bem que eu faço pelo outro, eu faço para Deus. Como eu falei, não se trata de uma causa própria, não se trata da causa do outro, se trata da causa do reino. Se trata de ser extensão do amor de Deus por onde eu passo e dentro da minha casa. Não é uma questão pessoal, não é uma questão de pena para com o outro, é a questão de atender o chamado de Deus. É fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Ser misericordioso, irmão, se trata de um novo tipo de gente nessa terra. É uma gente diferente, é um povo diferente, é um povo que faz a diferença. E os misericordiosos, não necessariamente eles estão nas igrejas evangélicas. Eles podem estar num centro espírita, pode estar numa igreja católica, podem ser ateus, são todos aqueles que, independente de placa de denominação, de etnia, de raça, de condição social, de alguma religião, mas são todos aqueles que, com entendimento ou sem entendimento, fluem no amor de Deus através de Jesus, atendendo e socorrendo aqueles que necessitam de um abraço, de um recurso, de um conselho, de uma orientação. Ou seja, são todos aqueles irmãos que são extensão do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E Deus vai usar quem Ele quiser, para que o amor dEle alcance as pessoas que de fato precisam. Então o que o Senhor fala através de Paulo aqui para a gente? Não se canse de fazer o bem, ou seja, não deixe de fazer o bem. Não deixe de acreditar na tua casa, não deixe de lutar pela sua família. Não permita que o cansaço te paralise, porque isso vai trazer resultado para você. Se você não desfalecer, isso vai trazer resultado. Em Colossenses, mais à frente um pouquinho, abre lá. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. No versículo 23, diz assim: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo, e quem fizer, pois, não há acepção de pessoas. Ou seja, e tudo quanto fizermos, fazer para quem? Fazei de todo o coração, não aos homens, mas ao Senhor. Como eu falei, irmãos, ser misericordioso com o próximo. Não se trata de uma autopromoção, não se trata da causa do outro, se trata da causa do reino. Eu não faço para minha autopromoção, eu não faço por pena, eu faço porque essa causa é de Deus. Eu sou servo de Deus, eu sou a extensão do amor de Deus. Ou seja, quando eu faço, irmãos, de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, eu sou recompensado, eu sou beneficiado. No momento que eu mais precisar, o Senhor não vai se esquecer de mim. No momento que eu mais precisar, Deus vai levantar pessoas para me socorrer. No momento que você mais precisar, Deus vai levantar homens e mulheres comprometidas com Ele, para trazer o sustento, o socorro que você precisa. Se necessário for, Ele pode usar até pessoas que não são necessariamente servos dEle, mas Deus sempre vai trazer o socorro. Deus sempre vai levantar pessoas, Deus sempre vai colocar pessoas boas no seu caminho. Às vezes é um médico que você precisa, às vezes é um problema de saúde que você tem, e não basta, não é o suficiente ir ao médico. Não é o suficiente. Sabe por que não é? Você precisa ir ao médico, mas você precisa encontrar com um médico ou uma médica que se interesse pelo seu caso. Um médico, uma médica que esteja disposto a te encorajar, a te incentivar, a te dar a mão. E você sabe que tem bons médicos e existem maus médicos. Tem médico que não olha nem para você. Agora tem aquele médico que se interessa por você. Tem aquele médico que se interessa pela sua saúde. Ele pode até não ser de muita conversa, mas você sente. Esse médico aqui, ele não é somente um médico bom. Ele é um médico que se interessou em me ajudar. Às vezes você precisa resolver alguma coisa, uma repartição pública, no INSS,
resolver alguma coisa no banco, às vezes alguma coisa que está tirando a sua paz. Olha como é que a graça de Deus é, irmãos. Lá naquele lugar você vai encontrar pessoas que vão facilitar para você, pessoas que vão te ajudar, pessoas que você vai olhar e falar assim: caramba, a pessoa ela está apenas fazendo o serviço dela. Mas você quer saber de uma coisa? Nem todo mundo está afim de fazer o serviço dela. Então é isso. Quando a gente age com misericórdia com o outro, Deus age com misericórdia com a gente. No momento que a gente mais precisa, Ele levanta pessoas para nos dar a mão. Deus não nos deixa na mão, Ele sempre vai nos recompensar. Olha o que diz em João no capítulo 5. Volta um pouco aí. Evangelho de João no capítulo 5. Evangelho de João no capítulo 5. No versículo 1. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia e certo tempo ao tanque agitava a água. E o primeiro que ali descia, naquele tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Para aqui é o suficiente. Irmãos, esse homem estava há 38 anos doente, esperando a oportunidade que alguém pudesse dar uma mãozinha a ele para colocar ele no tanque. Você imagina só, 38 anos. Ali tinha gente doente de tudo que era tipo de doença. E por uma questão cultural, mística, eles acreditavam que quando as águas agitavam, o anjo descia, balançava as águas, e a primeira pessoa que conseguisse pular na água, naquele momento de agitação, aquela pessoa saía dali curada. Era uma questão mística, cultural daquela época. Eu imagino aquelas crianças, para a gente não chamar de encapetada, que ficava de longe, irmãos, pegava um pedaço de pedra, de brita, e jogava. A água fazia o pessoal: olha o anjo, vamos pular. Né? E aquele monte de doente, um dando tapa no outro: deixa que eu vou. Não é? Passarinho passava, irmãos, comendo fruta. A fruta caía certinho no tanque, irmão. Quando caía, a água balançava, o pessoal: o anjo. E era aquele brigueiro. E aquele homem estava ali há 38 anos. Você sabe o que aquele homem precisava, irmãos? Ele não precisava necessariamente que alguém pegasse ele no colo e colocasse ele no tanque. Ele precisava que alguém percebesse que ele estava ali. Ele precisava de alguém misericordioso que pudesse perceber que ele já estava ali há muito tempo. Ser misericordioso, irmãos, é perceber aqueles que precisam de um abraço, que precisam de uma atenção, que precisam de alguns minutos para serem ouvidos. E muitas vezes nós não percebemos as pessoas. Nós passamos pelas pessoas e não percebemos o estado delas. Não percebemos que muitos já estão sofrendo há muito tempo. Aquele homem não precisava necessariamente que alguém pegasse ele no colo, mas ele precisasse que alguém percebesse que ele estava ali. Ele precisava era de atenção. Ele precisava que alguém pudesse abaixar e dar atenção a ele. Ouvir a história dele. Deixar ele desabafar um pouco. Ser ouvinte. Porque a gente sempre está muito acostumado a falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Só que a gente precisa entender, irmãos, que há momentos que a gente precisa se calar para ouvir o outro. Porque assim como você tem a necessidade de falar, outros também têm a necessidade de falar e têm a necessidade de ser ouvido. Às vezes o que a pessoa precisa, irmãos, não é que você pegue ela no colo e leve ela até o tanque. Talvez o que ela precisa é de um ouvinte.
de um bom ouvinte, de alguém que seja misericordioso, que talvez não vai mudar a vida dela em segundos, mas que pelo menos pode mudar o dia dela, que pode parar, que pode ouvir, que no final pode dar a mão a ela e falar assim: deixa eu orar com você, eu posso te dar um abraço, eu posso dizer para você que você não está sozinho, que você não está sozinha. Aquele homem, irmãos, ele precisava de alguém que percebesse que ele estava ali há 38 anos, doente, esperando por alguém que tivesse a sensibilidade, a compaixão de pegar ele no colo e colocar ele no tanque. Mas Jesus chegou ali, e Jesus, em fração de segundos, conseguiu trazer a solução que ele esperava há 38 anos. Agora, o barato é que Betesda, o significado dessa palavra em hebraico, é casa de misericórdia, lugar de misericórdia, e ninguém ali tinha misericórdia. O tanque, que se chamava casa de misericórdia, lugar de misericórdia, não tinha ninguém que percebesse um homem que estava doente há 38 anos. Sabe, queridos, Deus vai permitir que você encontre pessoas ao longo da sua vida, para que você perceba que o outro precisa de você. Você pode não ser a solução daquela pessoa, porque na verdade Deus é a solução, mas você pode mudar algumas horas da vida de alguém, você pode mudar o dia de alguém, você pode fazer o dia de alguém melhor do que os últimos dias que ela está vivendo, através do seu ouvir, através da sua palavra, principalmente através da sua misericórdia para com o outro. E o perceber alguém, notar alguém, começa dentro de casa. Quando a gente começa a notar, perceber que alguns da nossa casa estão precisando dessa atenção, e muitas vezes a gente não dá. Volta para lá, para Lucas, no capítulo 6, para a gente orar. Então o Senhor Jesus, irmãos, nos deixa um princípio, e o princípio é: seja misericordioso, tenha compaixão do outro. Como eu falei, irmãos, o misericordioso é aquele que cobre, é aquele que está nu, é aquele que estica a mão para levantar aquele que caiu, é aquele que coloca o curativo naquele que está ferido, é aquele que traz conselho para aquele que está perdido, é aquele que abraça aquele que está sentindo frio. O misericordioso, irmãos, ele não é um super-herói, ele é humano, ele sente a dor do outro, ele se compadece do outro. Ele não tem autoridade de viver a vida do outro, porque aí, irmãos, me perdoe, é ser palhaço demais. A gente não consegue viver a nossa. É entender, irmãos, a nossa incapacidade, os nossos limites. Nós não somos super-heróis, mas o pouquinho do que nós temos, a gente pode partir, a gente pode dividir. Você pode não ter o recurso para pagar a dívida daquele que desabafou com você a dívida que tem. Mas você pode dar um abraço nessa pessoa, você pode apertar a mão dela, você pode virar para ela e falar assim: olha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar. Deus vai te socorrer. Eu não tenho um recurso para poder pagar a tua dívida, mas eu tenho uma palavra para você: Deus não te abandonou. O teu erro não te tornou um erro. A tua falha não te tornou uma falha. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Jesus ainda te ama e vai continuar te amando. Você não está sozinho, você não está sozinha. Às vezes são poucas palavras, irmãos, são poucos gestos que podem mudar o dia de alguém, ou quem sabe a vida de alguém. Agora, esses pequenos gestos, essas pequenas coisas que fazem grandes diferenças, só podem fluir de um coração misericordioso, de um coração humano, de um coração que se vê no outro. Amém? E a gente encerra a nossa mensagem aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, que Jesus diz: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Irmãos, que Deus ele possa nos ajudar a ser extensão da sua graça, do seu amor. Que Deus possa nos ajudar a ser extensão da misericórdia dele por onde a gente passar, e principalmente na nossa casa. Amém?